Neste exato momento, enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo se preparam para celebrar o Natal de 2025, algo extraordinário está acontecendo nos céus. Os anjos estão se movimentando, as trombetas celestiais estão sendo afinadas, e o próprio Jesus Cristo está se levantando do seu trono para buscar a sua noiva. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a sua perspectiva sobre este Natal, porque pode ser o último Natal que passaremos nesta terra. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Há 2000 anos, quando Jesus nasceu em Belém, o mundo não estava preparado para recebê-lo. As profecias do Antigo Testamento haviam anunciado a sua vinda por séculos, mas quando ele finalmente chegou, poucos o reconheceram. Hoje, vivemos um momento profeticamente paralelo, mas desta vez, não se trata do primeiro advento de Cristo, mas do seu segundo retorno. E assim como seu nascimento foi precedido por sinais específicos, sua segunda vinda também tem marcos proféticos que não podem ser ignorados. O profeta Daniel, no capítulo 9 versículos 24 a 27 de seu livro, nos deu uma das mais precisas profecias temporais da Bíblia. Ele falou sobre as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel, e hoje, amados, estamos vivendo literalmente nos últimos momentos da última semana profética. Quando observamos os acontecimentos atuais em Israel, o retorno do povo judeu à sua terra após quase 2000 anos de dispersão, conforme profetizado em Ezequiel capítulo 36 versículos 24 a 28, vemos que o relógio profético de Deus não apenas voltou a funcionar, mas está acelerando drasticamente. Mas por que falo especificamente sobre o Natal? Porque Jesus Cristo não veio a primeira vez apenas para nascer, viver e morrer. Ele veio para estabelecer um plano perfeito que culminaria com a reunião de sua igreja antes que a terra passasse pelo período mais terrível de sua história. No Evangelho de João, capítulo 14 versículos 1 a 3, Jesus fez uma promessa que ecoa através dos séculos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa não é uma metáfora espiritual vaga. É uma declaração literal de que Jesus voltaria para buscar os seus antes do período de tribulação que João descreve no livro do Apocalipse. E quando analisamos o contexto profético atual, percebemos que todos os sinais convergem para um momento muito próximo, possivelmente antes mesmo que as festividades natalinas de 2025 terminem. Observe os sinais que Jesus mesmo nos deu em Mateus capítulo 24. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, terremotos em vários lugares, fomes e pestilências. Hoje, enquanto preparo esta mensagem, vemos conflitos se intensificando no Oriente Médio, com Israel no centro das atenções mundiais exatamente como as profecias predisseram. A tensão geopolítica está em um nível que não víamos há décadas, e isso não é coincidência. Em Ezequiel capítulo 38, temos a profecia de Gog e Magog, que muitos estudiosos sérios das Escrituras identificam como uma coalizão de nações que incluiria a Rússia e países árabes atacando Israel. Quando observamos os alinhamentos geopolíticos atuais, vemos essa configuração se formando diante dos nossos olhos. Mas aqui está o ponto crucial. Segundo a sequência profética bíblica, a Igreja de Cristo será arrebatada antes que estes eventos catastróficos se desenvolvam completamente. O apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, nos dá a descrição mais clara do arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas por que especificamente próximo ao Natal? Porque o Natal representa o primeiro presente que Deus deu à humanidade, seu próprio Filho. E o arrebatamento representa o presente final que ele dará à sua igreja, a glorificação e a retirada dela deste mundo antes do julgamento final. Há uma simetria divina nisto que não pode ser ignorada. Quando Jesus nasceu, apenas alguns pastores no campo e os magos do Oriente estavam atentos aos sinais. A maioria da população mundial continuou suas vidas normalmente, sem perceber que o evento mais importante da história humana havia acontecido. Da mesma forma, quando o arrebatamento ocorrer, apenas aqueles que estão verdadeiramente vigilantes e preparados serão levados.
O mundo continuará funcionando por algum tempo sem nem sequer compreender completamente o que aconteceu. Em 2 Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4, o apóstolo profetizou que nos últimos dias viriam escarnecedores dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estas palavras descrevem perfeitamente a mentalidade de muitos cristãos hoje. Eles ouvem sobre a segunda vinda de Cristo, mas no fundo do coração pensam que isso ainda está muito distante. Mas Jesus nos advertiu especificamente sobre essa atitude em Lucas capítulo 12 versículos 35 a 40. Ele falou sobre servos que deveriam estar com as lâmpadas acesas e os lombos cingidos, aguardando o retorno do seu Senhor. Alguns servos fiéis estariam prontos, mas outros começariam a dizer: o meu Senhor tarda em vir, e começariam a se comportar de forma negligente. Jesus concluiu essa parábola dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A palavra vigiar no grego original implica uma vigilância ativa, consciente, intencional. Não é simplesmente uma espera passiva, mas uma preparação constante e uma observação atenta dos sinais dos tempos. E quando observamos os sinais atuais com olhos espirituais abertos, a conclusão é inevitável: estamos mais próximos do arrebatamento do que jamais estivemos. Considere a parábola da figueira em Mateus capítulo 24 versículos 32 e 33. Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. A figueira, simbolicamente, representa Israel nas Escrituras. E desde 1948, quando Israel se tornou novamente uma nação, vemos os ramos se tornando tenros e brotando folhas. Mas não é apenas Israel. Jesus falou sobre todas essas coisas, um conjunto completo de sinais que convergiriam. Hoje vemos não apenas a restauração de Israel, mas também o surgimento de tecnologias que tornam possível o cumprimento de profecias que pareciam impossíveis há algumas décadas. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17, João profetizou sobre um sistema econômico mundial onde ninguém poderia comprar ou vender sem uma marca específica. Com o surgimento das moedas digitais e sistemas de pagamento eletrônico, essa profecia não é mais ficção científica, mas realidade tecnológica. Em Apocalipse capítulo 11 versículos 9 e 10, João profetizou que quando as duas testemunhas fossem mortas em Jerusalém, povos de todas as nações viriam seus corpos por 3 dias e meio. Em seu tempo, isso parecia impossível. Como povos de todo o mundo poderiam ver simultaneamente algo acontecendo em Jerusalém? Hoje, com transmissões ao vivo pela internet e redes sociais, essa profecia é perfeitamente viável. Mas há algo ainda mais específico sobre o período natalino que devemos considerar. Em Lucas capítulo 2 versículos 8 a 14, lemos sobre os pastores que estavam no campo guardando seus rebanhos quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. Esses pastores eram vigilantes noturnos, homens que permaneciam acordados enquanto outros dormiam, protegendo o que lhes havia sido confiado. Quando os anjos apareceram, eles estavam prontos para ouvir e responder. Da mesma forma, Jesus falou em Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 nécias. Todas esperavam pelo noivo, mas apenas as prudentes mantiveram suas lâmpadas abastecidas com óleo. Quando o noivo finalmente chegou, apenas as preparadas puderam entrar para as bodas. As outras ficaram do lado de fora, batendo na porta e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas foi tarde demais. Esta parábola não é apenas uma história ilustrativa. É uma profecia sobre os últimos dias da Igreja. Haverá 2 grupos de pessoas que se consideram cristãs: aquelas que verdadeiramente nasceram de novo e mantiveram sua comunhão com Deus através do Espírito Santo, o óleo das lâmpadas, e aquelas que apenas professaram externamente mas não possuem uma relação genuína com Cristo. O tempo do arrebatamento permanece nas mãos soberanas de Deus Pai, como Jesus mesmo declarou em Atos capítulo 1 versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No entanto, isso não significa que devemos ser ignorantes sobre a proximidade deste evento. Jesus nos deu sinais específicos justamente para que pudéssemos discernir quando sua vinda estivesse se aproximando. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 1 a 4, Paulo escreveu: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então,
lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Observe que Paulo faz uma distinção clara. Para o mundo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, inesperadamente. Mas para os cristãos verdadeiros, que não estão em trevas espirituais, esse dia não deve ser uma surpresa. Devemos estar alertas, vigilantes, preparados. A preparação para o arrebatamento não é um processo complicado cheio de rituais religiosos. É fundamentalmente sobre o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, Paulo explica, a saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas não basta apenas uma confissão mental. Em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, Jesus advertiu, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A verdadeira preparação envolve um relacionamento diário e íntimo com Cristo, uma vida de oração constante, estudo das Escrituras, e obediência aos mandamentos divinos. Envolve também vigilância espiritual e evangelismo, compartilhando a esperança da salvação com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo profetizou sobre os últimos dias, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição se encaixa perfeitamente com o que observamos na sociedade atual. A deterioração moral, a inversão de valores, o egoísmo desenfreado, a falta de respeito pela autoridade, a violência crescente, todos esses são sinais que Jesus e os apóstolos disseram que marcariam os últimos dias antes da sua segunda vinda. Mas em meio a toda essa escuridão, há uma esperança gloriosa para aqueles que pertencem a Cristo. Em 1 João capítulo 3 versículo 2 lemos, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. O arrebatamento não é apenas uma doutrina teológica para ser debatida em seminários. É a esperança bendita que deve motivar cada aspecto da nossa vida cristã. É a certeza de que, independentemente de quão difíceis se tornem as circunstâncias neste mundo, nossa cidadania está nos céus, e de lá esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo voltar para buscar sua igreja, será o cumprimento da mais antiga promessa de redenção. Desde Gênesis capítulo 3 versículo 15, quando Deus prometeu que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, toda a história humana tem caminhado em direção a este momento culminante. A primeira vinda de Jesus trouxe salvação, sua segunda vinda trará glorificação. Neste Natal de 2025, enquanto as famílias se reúnem ao redor das árvores natalinas e trocam presentes, enquanto as crianças abrem seus brinquedos com alegria, enquanto as canções tradicionais ecoam pelas ruas das cidades brasileiras, lembre-se de que pode ser o último Natal terreno para a Igreja de Cristo. Não porque Deus revelou uma data específica, pois ele claramente disse que nem os anjos conhecem o dia ou a hora, mas porque todos os sinais convergem para um momento muito próximo. A questão que cada um deve fazer a si mesmo não é quando será o arrebatamento, mas estou preparado. Se Jesus voltasse neste exato momento, você subiria com ele ou ficaria para enfrentar os 7 anos de tribulação descritos no livro de Apocalipse? Esta não é uma pergunta retórica para ser respondida mentalmente. É uma questão de vida eterna que demanda uma resposta sincera e uma ação imediata. O presente de Deus neste Natal não está debaixo de uma árvore decorada. Está na pessoa de Jesus Cristo e na esperança da sua segunda vinda. Ele veio uma vez como bebê indefeso numa manjedoura. Voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele veio uma vez em humildade. Voltará em glória. Ele veio uma vez para sofrer. Voltará para reinar. E aqueles que o receberam como Salvador pessoal, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, que vivem em comunhão diária com Ele, que guardam sua palavra em seus corações e andam em obediência aos seus mandamentos, estes serão arrebatados para encontrá-lo nos ares antes que a terra passe pelo período mais sombrio de sua história. O Natal celebra o amor de Deus manifestado na encarnação. O arrebatamento celebrará o poder de Deus manifestado na glorificação. Entre estes dois eventos, há uma vida inteira de oportunidades para crescer em santidade, para servir ao reino, para levar outros aos pés da cruz, e para aguardar com expectativa bendita a volta do nosso Senhor. Que neste Natal, sua maior alegria não seja encontrada nos presentes temporários debaixo da árvore, mas na esperança eterna de encontrar Jesus face a face muito em breve. Que sua maior gratidão não seja pelos bens materiais que possui, mas pela salvação que recebeu graciosamente. E que sua maior urgência não seja terminar as compras natalinas, mas se certificar de que está verdadeiramente preparado para o arrebatamento. Amados, se esta mensagem tocou seu coração profundamente, se o Espírito Santo confirmou em seu interior que vivemos nos últimos momentos da história da Igreja, então não permita que essa verdade permaneça apenas em sua mente. Compartilhe esta esperança com seus familiares e amigos. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outros corações que precisam ouvir sobre a iminência da volta de Cristo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos proféticos que o ajudarão a discernir os sinais dos tempos. E nos comentários, deixe seu amém se você crê que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você deseja demonstrar sua gratidão por esta mensagem e sente em seu coração o desejo de contribuir financeiramente para que possamos continuar levando a palavra de Deus a milhares de pessoas, você pode deixar sua oferta de amor clicando em Valeu demais. Mas deixe claro, faça isso apenas se genuinamente gostou do conteúdo e se sente movido em seu coração a ajudar. Sua doação, por menor que seja, é uma semente plantada no reino de Deus e será multiplicada em vidas alcançadas pela verdade. Que o Deus de toda a esperança os abençoe ricamente, e que possamos nos encontrar muito em breve nas nuvens, quando ouvirmos o som da última trombeta e subirmos para estar para sempre com o Senhor. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.